basicamente qualquer jogador mediano tá valendo uma fortuna. Obviamente que esse cara aí do fundo não se enquadra nisso, e talvez o custo de algumas contratações te assuste. Em 10º lugar tá um cara que já se aposentou, é o Eden Hazard. Quem não lembra do Hazard pelo Chelsea? No auge foi um dos caras que mais me impressionaram. Destruiu em jogo de Champions, Premier League, é uma pena que durou pouco, já que em julho de 2019 ele foi pro Real Madrid por 115 milhões de euros. E não é que durou pouco, ele ficou anos e anos no Chelsea, mas a partir do momento em que ele vai pro Real Madrid joga pouquíssimos minutos. Passa parte da temporada no banco. Fica aquele sentimento de que a gente poderia ter visto um pouco mais do Eden Hazard. Em 9º lugar está Moisés Caicedo. Lembra quando eu falei de preços absurdos para jogadores medianos, então? E não é que o Caicedo é ruim, ele foi pro Chelsea justamente porque ele fez uma boa temporada no Brighton, naquele belo time de Mitoma e companhia. Porém, ele foi contratado pelo Chelsea pela bagatela de 116 milhões de euros. E só por uma comparação, o Jude Bellingham foi pro Real Madrid por 103 milhões de euros. Em 8º lugar, nada mais nada menos que Cristiano Ronaldo. Pois é, cara, CR7 na lista, e ele aparece que quando ele saiu do Real Madrid, depois de um auge absurdo pelo clube espanhol, a Juventus decidiu levar ele. O Real Madrid entendeu que estava na hora de encerrar um ciclo. Cristiano Ronaldo quis jogar em um time novo e a Juve pagou nele 117 milhões de euros. E ele foi uma contratação que podemos dizer que deu certo, bateu recorde na Itália, decidiu jogos de Champions, marcou bastante gols, uma transferência até que bem memorável. E olha que estamos apenas no 8º da lista, só que aqui também tem o Grealish, que foi vendido pro City pelo mesmo valor. E agora em 7º lugar vem Antoine Griezmann. O cara tava destruindo no Atlético de Madrid, teve uma temporada que ele foi até cogitado a ganhar a bola de ouro. O Barcelona foi lá e pagou no Griezmann 120 milhões de euros e ele não rendeu o esperado. Até porque pelo preço que foi pago nele, se esperava muito mais. E adivinha só, depois que ele retornou ao Atlético de Madrid, ele voltou a render. E só pra lembrar que o Barcelona ainda vai aparecer nessa lista, e todas as vezes que o Barcelona aparecer daqui pra frente, todas elas vão continuar sendo de forma negativa. Em 6º lugar, nós temos o Enzo Fernandes. O Enzo saiu do Benfica depois de fazer uma boa temporada, jogou até Champions. O Chelsea logo ficou de olho, e como tava com muito dinheiro pra contratar, ele foi escolhido pra ser o cara desse meio campo. E na temporada passada, pra falar a verdade, ou ele jogava 8 ou era 80. Eu acompanhei bastante a temporada do Chelsea, ou ele jogava muito, até gol fazia, ou jogava mal, uns erros meio bobo. Ele foi contratado pelo Chelsea por 120 milhões de euros. E agora chegamos no top 5 e a coisa vai ficar muito interessante. Em 5º lugar temos João Félix. João Félix, que na época era cogitado como o novo Cristiano Ronaldo. Já vi gente na época que pelo fato dele fazer muito gol e jogar no Benfica, chamaram de Eusébio da nova geração. É, gente, o João Félix. E não é que ele seja ruim, mas ele foi pro Atlético de Madrid por 127 milhões de euros. Ele até que jogou bem pelo Atlético de Madrid, porém talvez você se lembre a expectativa absurda que se colocou nele, como eu falei ainda agora. E hoje ele tá emprestado pro Barcelona. Em 4º lugar tem um jogador que eu queria muito que tivesse dado certo. Felipe Coutinho no Barcelona. Esse eu tinha muita certeza que ia funcionar, e vendo o negócio do Griezmann e do Coutinho, eu penso que talvez o problema seja o Barça. O Barcelona pagou 135 milhões de euros e a partir de agora são só esses valores exorbitantes, tá? É claro que o Barça ia pagar caro, e nisso eu tô falando no preço mesmo, até porque o Coutinho vinha recém do Liverpool, onde não se discute que foi o auge dele. Em 3º lugar, Ousmane Dembélé. É, cara, isso aqui envolve um pouco de ingratidão, talvez. O Barcelona pagou nele 140 milhões de euros. Logo após a passagem dele pelo Borussia Dortmund. E o que acontece? Rolou um Barcelona e PSG nessa última temporada na Champions League, e o Dembélé chegou a marcar e ele comemorou na cara do torcedor do Barcelona. E depois ainda foi flagrado sorrindo após a classificação estar garantida. Eu acho que ele poderia ter evitado fazer isso, no mínimo não comemorar os gols, porém, né, fazer o quê? Em 2º lugar, nada mais nada menos que o Kylian Mbappé. Aí você pensou em Mbappé pro Real Madrid? Não, não, não. Quem aí se lembra daquele time do Mônaco destruindo com Subasic, Fabinho, Bernardo Silva, Falcão, enfim. O Mbappé, ainda bem jovem, estava jogando nessa equipe. O PSG logo ficou de olho e pagou 180 milhões de euros pelo Mbappé. E bom, ele já era muito valorizado por ser a promessa do momento. Se colocava muita expectativa nesse tal Mbappé, que estava destruindo na Liga dos Campeões com o Mônaco. E bom, podemos dizer que ele supriu as expectativas, né? Ou até superou. E agora, em primeiro lugar, uma transferência que muitos devem ficar tristes quando lembram o que aconteceu. Neymar pro Paris Saint-Germain. É, cara, talvez mesmo que você não seja torcedor do Barcelona e seja no mínimo fã do Neymar, você não gostou nada dessa transferência. O PSG pagou 222 milhões de euros pro Barcelona. Até hoje é a transferência mais cara da história do futebol. E foi uma doideira, podemos lembrar que sim, o Neymar começou bem no PSG. Porém depois foi declínio, lesão. E agora deu no que deu, né? Se você quiser ver um vídeo onde eu te conto a história do melhor árbitro que o futebol já teve, e quem sabe o mais louco também, eu tô deixando um card passando agora na tela. Caso você queira ter um conhecimento a mais aí de coisas históricas do futebol, vale a pena. É isso, se você gostou, deixa um like no vídeo e se inscreve para não perder mais vídeos de futebol como esse. Valeu!